Olá pessoal, professor Wilson aí de volta agora com um comentário especial para esse edital que está bombando aqui, TRF, segunda região, Rio de Janeiro e Espírito Santo, vai bombar. E aí aqueles comentários, não vai haver mais concurso, 2016 não vai ter concurso federal, que não tem concurso, que tá aí ó, ainda estamos em 2016 bombando isso aqui, show de bola, vamos encarar isso aqui, vamos estudar. Um concurso, vocês sabem que é um concurso que vai dar uma qualidade de vida, vocês vão precisar estudar muito, obviamente, né? Mas vai dar uma qualidade de vida muito boa para quem conseguir aprovação aqui. Então, é estudar. O material vocês estão tendo gratuitamente por meio da Editora Atualizar, pelos nossos canais, nossos profissionais, professores que têm uma qualidade enorme, têm uma quantidade gigante de conhecimento, que consegue passar isso tudo para vocês de forma gratuita. Então usufruam de tudo isso, compartilhem o nosso material, dividam esse material que é muito importante para que nós então consigamos manter essa gratuidade, isso é muito importante. Certo, queridos? Então vamos comentar, eu vou comentar primeiramente aqui o edital da prova de português. Ele é gigante, isso que eu dei uma diminuidinha aqui no meio, o cara se apavora, pelo amor de Deus, eu vou levar um século estudando tudo isso. Não, na verdade, tá bem explicadinho, só isso. Tá tudo bem explicado, são só detalhes. Vocês vão ver que não é tão assim, é um conteúdo normal. Tá? Claro, é um conteúdo grande, mas é a aparência mais assustadora. Certinho? E depois eu faço um comentário da prova de redação, porque tem prova aqui de redação, de uma produção textual, certo? E ainda um estudo de caso também, mas aí é outra história, né? Aí já é mais específico. Tá? Nós trabalharemos mais com a redação mesmo, com a dissertação, certinho? Aí nós vamos abordar os detalhes. Eu vou falar de uma forma genérica, depois nós falaremos mais especificamente da prova, certo? Vamos lá então, português. Compreensão e interpretação de texto. Vejam que eles trouxeram a divisão, compreensão e interpretação de textos. Então deem uma olhada lá no nosso vídeo, né, nossa primeira aula, em que eu falo sobre isso, certo? Na aula de interpretação, compreensão, essa diferença, há uma diferença, inclusive no comando da questão já identifico isso. Se a questão for bem elaborada, já é ótimo, já consigo identificar. Dos gêneros variados, o que eles querem dizer com isso? Simples, eles vão te colocar lá crônicas, vão colocar uma carta, quem sabe, uma reportagem, uma poesia, não importa. O fato é que é o texto, como a gente está acostumado, né? Os textos gêneros variados. Tá? Só para ficar mais claro, para o cara saber que pode cair qualquer um desses aí, pode aparecer mais de um desses, inclusive, né? Pode uma crônica, uma reportagem, um artigo, o que for. Domínio da ortografia, ou seja, ortografia. Questão de ortografia, ótimo, dentro do texto e tudo mais. Banca Consulplan é uma banca complicada para isso aqui? Não, gente, é uma banca bem simples. Não, simples não, mas é uma banca tranquila, tá? Ela faz questões a respeito é bem objetiva a questão, né? O questionamento a respeito que seja lá, né? De interpretação, direto, a ortografia, né? Utiliza uma palavra do texto, questiona sobre aquela ortografia do texto e tudo mais. Acabou baseando bastante em cima de um texto. Então, domínio dos mecanismos de coesão. E aí vai, coesão e coerência, porque depois ele diz aqui, então, domínio dos mecanismos de coerência textual. O que ele diz aqui? Coesão e coerência. E aí nós vamos encontrar o emprego dos elementos de referenciação. Olha aqui, ó, referenciação. Tal palavra se refere a quê? Isso. Substituição e repetição de conectores. As conjunções, principalmente. Se eu tirar a conjunção tal, colocar outra conjunção, mantém o sentido, o significado, a coerência, a coesão. Ótimo, perfeito, isso aí. E outros elementos, né? Aí a gente vai ver, dentro desses outros elementos, a gente vai ter, claro, que os tempos verbais, porque se eu mudar um tempo verbal, dependendo do contexto, eu posso manter o significado e posso mudar totalmente o significado ou causar uma incoerência, né? Uma preposição, um advérbio de posição, tudo isso. Todos esses elementos dentro do texto trazem significado. Se eu deslocá-los, eu posso ainda manter o significado ou alterar o significado.
Um advérbio ligado a um termo, se eu deslocá-lo para outra posição, ele pode se conectar a outro termo e trazer uma outra relação de significado. Tudo isso eu tenho que identificar. Tá bom? Então é só isso aqui, coesão e coerência, os elementos coesivos, referenciação comum, vocês já estão acostumados, né? Quem é concurseiro já sabe o que vem pela frente, né? Domínio da estrutura morfossintática da oração e do período. Então o que é isso? As classes morfológicas, substantivo, adjetivo, como é que eles funcionam? A morfologia e a sintaxe. O sujeito, aquele adjetivo que é adjunto nominal, aquele adjetivo que é um predicativo. Então, como é que isso funciona dentro do contexto da prova? Dentro do texto e da oração. Então, olha aqui, a oração e no período, vejam que eles colocam aqui, classes, que eu falei, coordenação dentro da oração, os elementos coordenados dentro da oração e dentro do período, a subordinação também, né? Por exemplo, a preposição é um termo subordinante. Então, na verdade, quando ele fala dessa estrutura, ele está falando, eu tenho que saber classificar as orações. Olha, claro, eu posso simplesmente ter uma relação interna de causa, de consequência, de condição. Vejam que isso está relacionado com isso aqui, ó. Toda essa relação dos conectores, olha aqui. Então, vejam que no momento que eu estudo toda essa parte da morfossintática, eu estou ao mesmo tempo avaliando isso aqui. Então, todos esses elementos, toda essa ideia aqui está interligada, sem problema nenhum, é bem tranquilo. Para que eu saiba também pontuação, porque a pontuação é sintática, principalmente a vírgula aí, que a gente sabe, né? 2 pontos, a vírgula, ponto e vírgula, é uma estrutura sintática, eu tenho que saber isso aqui. Também é tranquilo, vocês têm todas as minhas aulas no canal, vocês podem estudar por parte isso aqui, tá? Concordâncias, verbal e nominal. Preciso saber a relação sujeito-verbo, sintaxe, a estrutura interna, para poder avaliar uma concordância. Eu tenho que saber morfologia para poder identificar um sujeito, tenho que saber morfologia para poder identificar um adjetivo e um advérbio, o que flexiona, o que não flexiona, a estrutura dentro da frase. As regências, verbal e nominal, para que eu possa resolver uma questão de crase, eu tenho que saber regência. Toda prova pede isso, é comum. Colocação pronominal, olha aqui, simplesinho, também tem que ter o conhecimento, né? E que palavras, o que causa próclise? Por que eu tenho uma mesóclise? Eu tenho que identificar um tempo verbal para poder identificar que é futuro, que pode haver ali uma mesóclise. Por que é ênclise? Então, todos esses elementos. Continuamos falando da mesma coisa, a gente vem estudando e só vai, quer dizer, a cada passo eu vou complementando o meu estudo e não deixo nada para trás, vou deixar o conteúdo para trás, não. Eu preciso destes conteúdos para começar a entender o que vem a seguir. Tá? Então olha lá, colocação pronominal, reescrita de frases e parágrafos do texto. O que é isso? Eu tenho que saber os conectores, claro, porque eles podem simplesmente trocar uma conjunção por outra. Eu tenho que trabalhar, olha aqui embaixo fala de semântica estilística, fala de sinonímia, de antonímia, denotação, conotação. Então, principalmente essa questão, eu vou trocar por um sinônimo, o sinônimo é um elemento de coesão dentro de um texto. Vejam que isso está tudo interligado. Tudo interligado, não é tão assustadora a coisa assim, é bom? Então, reescritura, vozes verbais, eu tenho que saber, para saber vozes eu tenho que conhecer toda essa parte da estrutura interna, né, da oração. Eu posso ter a mesma ideia reescrita com uma mudança de voz, sai de uma ativa para uma passiva, ou da passiva para ativa. Vejam, eu posso trocar por sinônimos, eu vou reorganizar, vou construir por meio de substituição uma paráfrase, eu digo a mesma coisa, substituindo alguns termos, certo? Os elementos coesivos, a conjunção, quando eu falo de elemento coesivo aqui, dos conectores, conjunções, elementos coesivos são conectores, e aí eu tenho na subordinação, a coordenação, os elementos coesivos também, essa relação é importante. Então vejam que continuamos falando da mesma coisa. Então não são, meu Deus, eu vou ter que estudar isso, agora aquilo. Não, vejam que tudo se interliga. Então, significação das palavras, exatamente. Se eu tenho um homônimo, se eu tenho um parônimo, as substituições,
que tem a ver com ortografia, e voltamos para cá, né? A substituição de palavras ou trechos do texto. O que é isso? Bom, estamos falando de sinônimos, de estrutura, de conectores, toda essa relação. Então, continuamos aí, né, falando a mesma coisa. Reorganização de estrutura da oração e dos períodos é a mesma coisa, vejam que só aqui explicitou o que ele quer dizer. Tá? Reescrita de trechos de diferentes gêneros. Ele já falou de gêneros lá, agora falou também. Tá? Ou seja, e ainda de níveis de formalidade. Então, eu tenho uma crônica que utiliza uma linguagem coloquial, né, se preocupa mais com a arte do escrever, utiliza a primeira pessoa, agora eu posso ter um artigo, um texto mais formal, a reestruturação, cada um desses gêneros vai pedir uma estruturação diferenciada, um tipo de vocabulário diferenciado. Eu tenho que saber reconhecer. Estamos reescritas, estamos falando aqui de elementos coesivos, toda essa parte de reescrita ó, só está detalhada, né? Então parece uma coisa gigante, mas ele te trouxe todos os detalhes, para que vocês possam também, né, estudar de forma mais tranquila. E aí vem a correspondência oficial, ó, tá lá, entre no meu canal, de acordo com o manual de redação da Presidência da República, aquele atualíssimo, uma revisão de 2002, cheio de problemas, mas não interessa, isso é um detalhe. O fato é que tá lá, vocês têm essas aulas, todas gratuitas, né? Todo acesso ilimitado, acessem quantas vezes, assistam quantas vezes quiserem, tá? Questionem se precisarem. Ô Wilson, me ajuda aqui. O Wilson vai lá, responde sim, vai lá, veja como, vocês vão ver como eu respondo a todos os comentários, questionamentos, né? Tudo que vocês precisam. Aspectos gerais. Podem te perguntar se a posição da data está correta, se o pronome está correto, se eu tenho que colocar lá em cima ofício, o tipo, o número e a sigla, a ordem que vai isso aí, tudo isso. Lá se vai a identificação do remetente, do destinatário, como é que funciona? Tudo isso aí. Né? Aqui a relação com a finalidade, a adequação da linguagem, óbvio, então tem ali toda essa relação, né, o tipo de linguagem e o formato para cada um de cada uma desses documentos, né, cada um dos expedientes. Tem qual é a função de um ofício, então, qual é a função do aviso, para quem vai, tudo isso, quem emite, quem recebe, todos esses elementos fazem parte, certinho? Então, se vocês assistirem as aulas, está tudo lá, bem tranquilo. Semântica e estilística, bom, agora entra figuras de linguagem, que tem a ver muitas vezes com essa questão de interpretação e compreensão. Tem a ver com o tipo de texto, com o gênero textual, na verdade, né? Então, uma crônica, como eu falei, é um texto que se utiliza, por exemplo, das figuras de linguagem. Um artigo, um texto formal não vai utilizar a figura de linguagem, né? Então, uma linguagem denotativa, um texto formal, conotação, um texto que uma linguagem figurada, um texto, uma poesia, né, um conto, uma crônica, polissemia, os diversos valores semânticos de uma palavra, né, dentro de um contexto, show de bola. Tudo isso aqui vocês encontram no canal, algum desses conteúdos ainda estão sendo gravados, então vocês vão encontrar todo esse material para estudar com exercícios, e vocês têm uma equipe maravilhosa aí à disposição. Eu vou comentar agora em seguidinha, vou colocar aqui a parte de redação e vou fazer um breve comentário sobre a redação. Um segundinho. Vamos continuar então o nosso comentário agora sobre a prova de redação. Redação é o mesmo de sempre, né? É um texto dissertativo de 20 a 30 linhas, aquilo que é comum. Na maioria dos concursos nós percebemos isso, certo? Aqueles que pedem essa prova discursiva. Muito bem, só um detalhe, né? A redação, existe a redação e o estudo de caso. Tá? O estudo de caso já é para aqueles cargos específicos. Então, redação, analista sem especialidade, área administrativa e técnico judiciário sem especialidade e área administrativa. Vai haver a prova de redação, tá? O que é a prova de redação? Acabei de comentar, um texto dissertativo. O tema, a proposta, vejam que a partir de uma proposta eu tenho que dissertar, discorrer a respeito de um tema
vejam aqui, ó, sobre um assunto de interesse geral. Ou seja, não vão pedir algo específico, algo que está no mundo, que está no nosso dia a dia. Então é bom ler sobre atualidades. Aqui se possa, depois a gente vai discutir as possibilidades e tudo mais adiante. Certo, queridos? Então, tranquilo. E é claro, né? Aqui, ó, 20 a 30 linhas. Não posso fazer menos e nem mais. Cuidado com isso, certo? Pô, mas se é de 20 a 30, ó, 30 é um texto gigante. Não é. Cuidado. Imaginem ali, um avaliador, o examinador vai olhar aquela prova com 20 linhazinhas michuruquinhas aqui. Não, pelo amor de Deus, né? Já visualmente já não é uma coisa muito legal para quem vai avaliar um texto, certo? Então, fiquem lá com as 28, 29 linhas que, né, treinem para isso. Não vai ser assim, ó, eu vou escrever 2, 3 redações. Treinar, escrever, avaliar. Importante o laboratório para que vocês possam identificar os erros, discutir os erros, certinho? Nós vamos trabalhar isso aí, fiquem tranquilos. A prova será realizada no mesmo dia e período da aplicação das provas objetivas. Perceberam? Então eu vou ter que estar bem treinadinho para fazer a prova objetiva e escrever o meu texto dentro daquele período, sem afobação, certo? Depois eu vou mostrar como fazer, o que eu faço primeiro, como eu me organizo para que eu possa produzir um bom texto e também resolver a questão objetiva, as questões objetivas de forma bem tranquila, tá? Então, agora, com relação à correção, somente serão corrigidas as provas de redação dos candidatos habilitados e classificados, é óbvio, né? Não vou ficar corrigindo redação, nem sabe se o cara foi aprovado ou não. Então ele tem que ter pelo menos a aprovação na prova objetiva, tem que estar habilitado para poder corrigir, né, o texto. Então, gente, vou dizer, ser bem sincero assim, ó, redação é uma faxina, que passou e a redação é para fazer a limpeza final. Então tem que treinar, não deixem para a última hora, na hora eu vejo, na hora eu faço, não existe isso. Os caras querem um texto com qualidade. No momento que vocês também estiverem estudando todos aqueles conteúdos que nós vimos ali, que abordam coesão, coerência, os elementos coesivos, vocês usarão isso no texto de vocês também. Vocês têm que produzir um texto coerente, lógico, com os elementos coesivos, a organização, tudo que eu falei, os sinônimos, as conjunções, as preposições, tempo verbal adequado. Tudo. Então estuda lá, vai aplicar aqui também, com certeza. Certo, queridos? Bom, e por último o que eu comentei, né, a questão da prova de estudo de caso, daí é uma produção específica já, isso aqui, esse ponto, a gente não vamos entrar nesse ponto porque é mais específico, eles vão apresentar uma situação e vão pedir uma análise a respeito daquela situação que é bem específica. Aqui, né, é o geral, o genérico, aquela situação que eu vou discorrer a respeito de um tema, vou apresentar um argumento, vou apresentar um ponto de vista, argumentos, e vou mostrar ali o que eu penso, certo? E a gente vai falar sobre essas características, matar pau, vocês vão gabaritar a prova, nota máxima na redação, podem contar comigo, certo? Então, importante, acessem os nossos canais, deem um joinha, eu gostei lá, é importante para nós, para que nós consigamos manter esses canais com aulas de muita qualidade, totalmente gratuitas, feitas com muito carinho, com muito cuidado para vocês. Grande abraço!